Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Está no ar Esporte em Debate. Você participa conosco. Fala, galera de hoje. Diretoria da Ponte decide não jogar a Copa Paulista e diminui os caminhos para a Copa do Brasil 2025. Na sua opinião, a diretoria acerta em não disputar a Copa Paulista? Ou você acha que a Macaca também deveria entrar na competição estadual como uma alternativa de buscar uma vaga na Copa do Brasil? Essa é a questão. Se a Ponte deveria ou não. A Ponte já decidiu, não vai entrar. Mas, na sua opinião, deveria entrar na Copa Paulista ou não? Ano passado, a Ponte disputou essa competição. Foi muito mal. Não se classificou nem na primeira fase. Para os bugrinos, Matheus Ludic é o assunto. Você aproveitaria ou emprestaria novamente? Chay reintegraria o elenco ou manteria o jogador afastado? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes do nosso Esporte em Debate. Temas muito interessantes no Fala Galera de hoje. Com relação à Ponte, essa decisão de não disputar a Copa Paulista, eu acho que está correto, sabe? Porque é um investimento muito grande, desfoca muito a prioridade do time, que é um primeiro objetivo de permanência na Série B, e depois, se tudo começar a correr bem, se o time encaixar, aí uma possibilidade, não é, de brigar por algo melhor. E aí desfoca, tem jogador lá, tem jogador aqui, mas é outro elenco, mas a despesa é grande. E aí ou você monta um time e não há dinheiro para isso, para competir com grandes chances de ser campeão e aí cravar a Copa do Brasil, ou não adianta fazer aquele papel ridículo que a Ponte fez, porque as outras equipes, os adversários, e a quantidade de times será maior, os adversários todos estarão focados apenas nesta competição, na maioria deles. Focados exclusivamente, treinando para isso, acompanhando os adversários, se concentrando, enfim, priorizando a competição, como aconteceu no ano passado também, né? E para a Ponte seria um acessório a mais
para desfocar as energias todas que estão centradas na Série B e com um time que teria, como aconteceu no ano passado, parcas possibilidades de levantar o caneco. Por quê? Porque o investimento para isso é maior do que a Ponte tem disponibilidade. Então, para entrar por entrar, para passar vergonha, para se desgastar, para desprender energia e não alcançar o objetivo, e por menor que seja o investimento, por menor que seja a qualidade do time, vai ter despesa, com chances pequenas. Então eu sou a favor da decisão da Ponte de abrir mão do campeonato. E no Fala Galera Alviverde, descendo aí a Avenida Ayrton Senna e falando do Guarani, eu acho que já passou da hora, com todos esses problemas que o Guarani tem na lateral direita, né? O Heitor, por exemplo, não aconteceu nada ainda. O Diogo Matheus é um jogador extremamente instável, ele é bom tecnicamente. É o jogador com o maior número de jogos com a camisa do Guarani dentro do atual elenco bugrino. Mas ele tem um problema de entrar em forma impressionante. Na estreia lá contra o Vila Nova, eu falei uns 5 minutos antes dele sair que ele tinha que ser sacado porque ele não conseguia sequer andar em campo, lá no Oba, na última segunda-feira. Então você tem duas opções: Heitor, que ainda não justificou a sua vinda e ainda está suspenso agora, né? Conseguiu lá a proeza de ser expulso depois que o jogo já tinha acabado, Heitor, e vai de Diogo Matheus e não tem opção. E o Matheus Nunes, que é um jogador de boa qualidade técnica, de explosão, ele é muito jovem, ele tem alguma dificuldade na marcação, mas nada que não possa ser corrigido. Então eu aproveitaria a partir de hoje, já colocaria para treinar amanhã e já levaria para o jogo na sexta, se claro, a parte técnica ou a parte burocrática permitir. Que aí, daí tem que escrever, tem que aparecer nome no bid. Eu aproveitaria sim. E com relação ao Chay, eu não tenho informações de como é que está a parte médica e a parte atlética, a parte física do jogador. Precisaria de uma melhor avaliação. Se ele não estiver muito atrasado com relação à média do elenco, eu aproveitaria também, porque ficou claríssimo no jogo de estreia que o Luan Dias, que foi muito mal, é muito pouco uma opção só, como ele se constituindo na única opção. Claro que ele vai evoluir, claro que ele é bom jogador, claro que ele vai fazer boas partidas, mas é muito pouco. Você viu que quando ele saiu, virou um pandemônio, não tinha um meia para colocar. E aí teve que vir atacante, né? Entrou o Rafael Casabranca, entrou o Marlon, e aí hora um, hora outro tentava vir buscar a bola, mas virou uma confusão. Com o Matheus Bueno tentando fazer a bola chegar, com o Camacho tentando fazer a bola chegar, que o Guarani jogou com 2 volantes e um meia e não tinha nenhum meia no banco. E se ele tem o Chay lá, arriou, não foi bem na estreia, o Luan Dias. Pô, vamos com o Chay, vamos mudar, vamos ver se o Chay, que é um meia ofensivo, que chega à frente, mas ele tem boa característica de construção, boa característica de ligação meio-campo-ataque, de conexão meio-campo-ataque, da chamada transição. Então, com uma ressalva de avaliação médica e do Departamento de Educação Física, dentro da carência do Guarani na posição, se ele estiver pelo menos próximo, fisicamente, da média do elenco, eu também reintegraria o Chay. Carlos Batista. E vamos às pautas do programa de hoje. Pautas da Ponte Preta. Atacante Guilherme Beleia, que veio do Cianorte, deu entrevista e se diz ansioso para a estreia. Guilherme Beleia cita suas características e projeções na Ponte. Boletim da Ponte sobre as situações de Sérgio Rafael e Luiz Felipe contundidos. Abre aspas. O zagueiro Sérgio Rafael, que precisou sair de campo no jogo com o Coritiba, teve um trauma na perna direita. Está se recuperando bem clinicamente. Desde terça-feira vem fazendo trabalho de campo e fisioterapia.
O lateral direito Luiz Felipe, que também precisou sair por contusão, está totalmente recuperado e já participou normalmente do treino técnico desta quarta-feira. Os dois atletas não devem ser problemas para o confronto com o Goiás, domingo, 18 horas, pela segunda rodada na Série B do Brasileiro. Fecha aspas. Atacante Guilherme Beleia, que foi o último reforço da Ponte para a disputa da Série B, falou pela primeira vez com a camisa alvinegra. Diretoria decide não jogar a Copa Paulista e diminui caminhos para a Copa do Brasil. Desta forma, a Macaca tem 2 caminhos para jogar a competição nacional em 2025. Vencer a Série B, o que daria vaga direta na terceira fase, ou esperar por uma das vagas da Federação Paulista, que não dá vaga diretamente à terceira fase. Aí começa lá na primeira fase, no mata-mata. Após não participar da estreia na Série B contra o Coritiba, já conversou com membros do departamento de futebol e foi reintegrado ao elenco da Macaca. Atacante ficou de fora da primeira rodada por conta de uma insatisfação após negociação frustrada com o Santos. Portanto, tudo certo, tudo ok com o Gé. Está à disposição para o próximo jogo diante do Goiás. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Após conversa e reconciliação, Gé se apresenta. E vamos às pautas do Guarani. Danilo Silva fala sobre os desafios na função de superintendente do Guarani. Danilo Silva comenta sobre a saída de Regis e a novela Chay. Danilo Silva fala também sobre o mercado inflacionado e os retornos de Ludwig e Lima. Paraíso comenta sobre a sua chegada ao Guarani. Jogador se coloca à disposição para a estreia. Vinícius Cauê também foi apresentado e ele fala na entrevista sobre a sua chegada e a disputa na lateral esquerda. Vinícius Cauê comenta sua passagem pelo Atlético Paranaense. Atacante Lucas Paraíso e o lateral esquerdo Vinícius Cauê foram apresentados oficialmente na manhã de hoje. Danilo Silva, atual superintendente de futebol do Guarani, também falou pela primeira vez com a imprensa. Conselho de Administração estudou a contratação de um novo executivo. Clube sondou nomes no mercado, mas não encontrou consenso e optou por dar um voto de confiança a Danilo Silva no cargo. A aprovação do elenco também pesou na decisão. Após empréstimo ao Boa Vista, Matheus Ludwig tem contrato reativado com o Guarani no BID. Boletim informativo diário da CBF. Apesar disso, permanência do atleta no Brinco de Ouro é incerta para a sequência da temporada. Já o volante Lima está treinando sob o comando de Claudinei Oliveira e pode ser aproveitado na Série B. Claudinei Oliveira e comissão técnica estudam reintegrar Chay ao elenco para a disputa da Série B Abezona. Ney está emprestado pelo Botafogo até dezembro desse ano. Desempenho do Bugre nos últimos 21 jogos. 2 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Aproveitamento de 22%. Números contam a reta final da Série B de 2023, Paulistão e o jogo contra o Vila Nova. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Claudinei perde lateral e espera a avaliação de trio para o duelo com a Chape. E tem também notícias, pautas
que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Vamos à pauta 1. Votos do julgamento de Gabigol mostram xingamentos do jogador e contradições entre coletores. Acordam, ou seja, a decisão em colegiado do tribunal mostra os votos divergentes entre os 9 auditores, que foram unânimes, porém, ao identificar tratamento grosseiro e rude do jogador no Flamengo. Após a punição no TJD, a defesa de Gabigol entrou na Corte Arbitral do Esporte, CAS, no início de abril com o pedido de efeito suspensivo para dar condições de jogo ao atacante do Flamengo. Defesa do jogador, que está confiante na obtenção de efeito suspensivo, prevê que a definição saia no fim de abril ou início de maio. Pauta 2. Muros do Parque São Jorge são pichados por torcedores do Corinthians após derrota para o Argentino Júnior em Buenos Aires pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, com mensagens de cobrança ao elenco e diretoria. Torcedores reclamaram do alto investimento e a falta de resultados no momento. Timão não vence e não balança as redes adversárias há 4 partidas. Pauta 3. Na CPI da manipulação, John Textor apresentou um áudio atribuído a um ex-árbitro que atuou em divisões inferiores do Campeonato Carioca. O conteúdo aponta uma suposta corrupção em jogos do Campeonato Estadual. A gravação seria de Glauber do Amaral Cunha, que atuou até 2022 e apitou jogos das séries B2 e C, que são a 4ª e a 5ª divisões do Carioca. O pedido é que Glauber seja ouvido em outra reunião sigilosa. Questionado sobre a procedência do áudio, o dono da SAF do Botafogo disse ter recebido a gravação de uma fonte de dentro da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. São notícias, pautas, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 24 de abril de 2024, está no ar Esporte em Debate. Gilberto Sufi na mesa de áudio, é responsável pelo som que vai para o FM 85,4. No switcher, no corte das imagens, Gil Kleber, que também ele corta as imagens. Já está no ar. Já está no ar então, e você já está acompanhando aí o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e dá um like aí para nós, tá? Dá um like. E você que está no FM 85,7, muito obrigado pela audiência. Obrigado também a todos que estão aí nos aplicativos. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
3220. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Campinas em ação. Luta contra a dengue ganha reforço. Campinas recebeu 18 mil doses da vacina contra a doença, que deverão ser aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nos 68 centros de saúde da cidade. As salas de vacinação funcionam conforme horários de atendimento de cada CS e não é preciso realizar agendamento para receber a vacina contra a dengue. A Secretaria de Saúde orienta a apresentação de documento de identidade com foto. Além disso, é recomendado levar a caderneta de vacinação, se tiver. Vale lembrar que a pessoa que tiver febre deve procurar um centro de saúde imediatamente para diagnóstico clínico. Já quem estiver com suspeita de dengue ou doença confirmada, deve buscar o quanto antes por auxílio em um pronto-socorro ou em UPAs. Para mais informações, acesse dengue.campinas.sp.gov.br. Prefeitura de Campinas. Semana do Aço e Metal na Loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Em abril, o maior grupo de concessionárias do interior preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu Volks 0 km. Confira! Nivus Highline com bônus de até 12 mil e taxa zero. E T-Cross com bônus de até 22 mil, taxa zero e só em 36 vezes. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Palmeiras e Independente Del Valle, 9h30 da noite no horário de Brasília, em Quito, no Equador. Terceira rodada, fase de grupos da competição. O provável Palmeiras de Everton, Murilo, Lua e Gustavo Gomes, Mike, Aníbal Moreno, Richard, Rios, Veiga e Piquerez, Hendrick e Flaco Lopes, a equipe do técnico Abel Ferreira. O Del Valle do técnico Jorge Célico, com Ramírez no gol, Landazuri, Carvajal, Schunk e Roman Bucarim, Julio Ortiz, Paes e Zabala, Ibarra, Sornosa e Royos. Apita o jogo o chileno Gary Medel. Portanto, esse é o jogo que será realizado no Equador entre Independente Del Valle e Palmeiras, terceira rodada da primeira fase da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br.
No Brasil, dia 24 de abril é o dia do churrasco. E se tem churrasco, não pode faltar linguiça Seara, com muitas opções. Linguiça Seara gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente linguiça Seara, deliciosas e práticas como acompanhamento nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Encontre linguiça Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h26, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Boa tarde a todos, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Vamos ao tema do dia, não é? Vamos ao tema do dia aqui, que o tempo urge, afinal de contas tem bola rolando hoje. Diretoria da Ponte decide não jogar a Copa Paulista e diminui os caminhos para a Copa do Brasil. Na sua opinião, a diretoria acerta? Acerta, porque precisa de dinheiro. Não adianta disputar como disputar, por disputar como aconteceu no ano passado. Ou você entra para disputar e para tentar vencer, ou para fazer o papelão que a Ponte fez no ano passado. É melhor não disputar. É uma pena, é o caminho mais curto para a Copa do Brasil, mas né, eu acho que acerta. O problema é grana, e a Ponte não tem dinheiro. Não adianta você querer algo que você não alcança, não tem capacidade. Vamos ao Guarani. Matheus Ludi, que você aproveitaria ou emprestaria novamente? Eu aproveitaria, sim. Pelo menos para ser banco do Diogo Matheus, ele tem condição. Aliás, é um grande enigma da esfinge, né? Por que que esse moço não consegue jogar no Guarani? Espero que ele fique no Guarani, mas como não é a gente que decide, né? Boa sorte aos envolvidos, mas eu ficaria com ele. Chay, você reintegraria ao elenco ou manteria o jogador afastado? Tem contrato. Se o Guarani tem que pagar o jogador, ele tem que ser reintegrado, colocar o cara em forma e ver se o técnico utiliza. Eu reintegraria o atleta sim, com toda certeza, Batista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui dessa imensa região de Campinas. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h29, informações da Ponte Preta. Chegando o repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga no domingo, 18 horas, pega o time do Goiás, lá em Goiânia, segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a grande pergunta que o torcedor ponte pretano está se fazendo, né, Batista? É com relação ao Gé. O Gé volta a campo, já que não jogou contra o Coritiba. Aquele imbróglio envolvendo a negociação frustrada com o Santos, teria ficado insatisfeito o Gé em a negociação não ter acontecido. O técnico Brigatti tentou explicar e disse que, claro, toda a proposta precisa primeiro agradar também a Ponte Preta. Tem que ser bom para todo mundo, por isso não houve acordo para a negociação envolvendo o Gé. O Gé
conversou com a diretoria, a princípio está tudo esclarecido. Claro que o torcedor quer ver dentro de campo, né? Lá que o Jé resolve, lá que o Jé é importante, jogador que foi goleador da Ponte Preta nas últimas competições. Mas por falar no setor ofensivo, no ataque, quem falou pela primeira vez foi o atacante Guilherme Beleia. 22 anos, disputou o último campeonato paranaense pelo Cianorte, chega como mais uma opção do técnico Brigatti para o setor ofensivo da Macaca, e o Beleia fala sobre a ansiedade para a estreia com a camisa ponte pretana. Vamos ouvi-lo. Pô, na minha estreia, eu tô ansioso pela minha estreia, né? Mas quem decide isso não sou eu, é o professor. E então vou seguir trabalhando para o momento que eu tiver, que ele achar que eu devo estrear, eu tá pronto. O Belé é um jogador desconhecido, né? Principalmente do torcedor ponte pretano. Vem para sua experiência agora para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B e por isso ele faz a sua apresentação. Torcedor ponte pretano, quer saber quais são as características do Beleia e quais são as suas projeções com a camisa da Ponte Preta? O próprio jogador fala sobre isso. Pô, minhas características são drible, velocidade, eu gosto do confronto 1 para 1. E as projeções futuras aqui é conquistar meu espaço na equipe aqui na Ponte Preta e ajudar a equipe sempre, né? Isso aí. Boa sorte ao Guilherme Belé, que ele tenha uma boa trajetória vestindo a camisa da Ponte Preta. Macaca divulgou hoje um boletim médico sobre a situação, tanto do Sérgio Rafael quanto do Luiz Felipe Batista. Ambos saíram machucados da partida contra o Coritiba. Segundo a nota, o Sérgio Rafael teve um trauma na perna direita, mas já está se recuperando clinicamente, faz trabalho em campo de fisioterapia e deve voltar a campo no próximo domingo, assim como o Luiz Felipe. Esse saiu exatamente por contusão, mas já participou do treino normalmente nesta terça-feira e também na quarta-feira. Hoje, os dois atletas não devem ser problema para o confronto contra o Goiás. Domingo, 18 horas, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É a Ponte que, fora de casa, vai buscar a primeira vitória. Quer continuar somando pontos para sempre vislumbrar a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Tá tudo bem aí ou não? Sim, por aqui está tudo bem, tá tudo bandi. E por aí? Por aqui eu não tô bem não, viu, Batista? É mesmo? Não, eu estou ótimo. Aê! Sensacional! Batista, vamos lá, um abraço aí pra você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes, a todos da equipe. Vamos lá pro Fala Galera, né? A diretoria da Ponte decide não jogar a Copa Paulista, né? E aí, qual que é a minha opinião sobre isso? Olha, Batista, a gente tem que ver, a Copa Paulista, você precisa ter um time alternativo, né? Você precisa ter um outro time. Se for para jogar, já que você vai buscar uma vaga da Copa do Brasil, que é um dos objetivos, você precisa ter um time competitivo. Não dá, por exemplo, para você usar lá o seu sub-20, pegar algumas peças ali que não estão sendo aproveitadas no profissional. É um gasto desnecessário. Claro, se tivesse com recursos, se tivesse com a possibilidade financeira, eu disputaria sem dúvida nenhuma. É, para mim, um caminho mais curto, digamos assim, né, para que você consiga alcançar o seu objetivo, que seria a classificação da Copa do Brasil. Então, respondendo aí a pergunta do Fala Galera, eu disputaria a Copa Paulista, né? E Matheus Ludic, lá do Guarani, você aproveitaria ou emprestaria novamente? Eu aproveitaria. Eu acho que é um jogador interessante, é um jogador da casa, já mostrou que tem talento, já mostrou que tem qualidade, e por esse aspecto eu aproveitaria sim o jogador. E o Chay, reintegrar o elenco ou manteria o jogador afastado? Tem que reintegrar, meu. Vai deixar o cara aí afastado? Não teve clube. Depois da disposição não apareceu ninguém interessado. O jogador está no elenco, tem contrato. Tenta recuperar o jogador. Já imaginou se o Claudinei Oliveira consegue recuperar o bom futebol do Chay? Vai ajudar muito o Guarani, cara. Aliás, essa pra mim, vamos lá, o Claudinei consegue recuperar o futebol do Chay, consegue recuperá-lo tecnicamente. Pra mim seria a melhor contratação do Guarani pra Série B. O Chay foi um dos destaques naquele time botafoguense, aliás, pra mim o maior destaque, naquele acesso do time do Rio de Janeiro.
né? Depois não conseguiu emplacar em outros times, mas tecnicamente ele é um baita de um jogador. Então, por que não recuperá-lo? E ele tá aí, tá à disposição, tem contrato. Então eu tentaria, sem dúvida nenhuma, reintegrá-lo, dando um voto de confiança para o jogador, dando confiança para que ele possa render. É isso aí, Batistão. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Vamos lá, CH, comentando aí a Ponte Preta. Aliás, com relação à Ponte, uma ótima notícia. A Ponte conseguiu fazer um parcelamento das dívidas trabalhistas que estavam no Transferban. 15 milhões de reais. A Ponte não terá mais problema com o Transferban. Conseguiu fazer um parcelamento. Claro, tem que pagar o parcelamento, né? Mas esse parcelamento evita situações desagradáveis que ocorreram. Por exemplo, o ano passado, a Ponte ficou numa situação que não podia inscrever nenhum jogador. Agora não vai ter mais esse tipo de problema. Parcelamento, 15 milhões, são dívidas trabalhistas que estão na CBF, no Transferban. Com o parcelamento, a Ponte fica tranquila. E também tinha marcado para o final de abril a assinatura do contrato para a reforma dos refletores. Mudou para o dia 12. Dia 12 do mês que vem. Aí, assinando o contrato imediatamente, já vão começar, né, a fazer o planejamento. 90 dias é o prazo que demora para as peças chegarem, para fazer a troca de refletores. 1.900.000 reais. Esse é o valor que a Ponte Preta vai investir para construir um equipamento, para colocar, melhor dizendo, um equipamento que vai garantir uma luminosidade de 1.600 lux. Na Série A, a CBF exige 1.500, mínimo de 1.500. A Ponte, na Série B, terá 1.600 lux. Mas vai demorar um pouco, né? Porque demora aí para o equipamento chegar. Falando da Ponte, que terá à disposição do Brigatti, se ele quiser escalar o Gé. Andaram falando aí, né, que já estava com salário atrasado. Mentira! Salário em dia. Aliás, a Ponte começou a Série B do Brasileiro com os salários em dia. E você sempre diz, né, CH, que o maior reforço de um time é o salário em dia, hein, CH? Esse joga muito, né? Esse faz gol todo jogo. Esse corre pra caramba, o tal de salário em dia. É o melhor jogador da Série B, para qualquer time de futebol. Tendo ele no elenco, as coisas ficam muito mais tranquilas. E tranquilidade é o que a Ponte precisa daqui para frente, desde que ela cumpra o parcelamento. E a gente espera que isso aconteça. Tá tranquila, boa mexida, boa atitude, boa providência, mas tem que pagar. Se pagar, fica tudo bem. E é isso que a gente deseja. Dentro do campo, o professor Brigatti, para ele melhorar a performance sem a bola, ele precisa colocar menos jogadores de marcação. É muito jogador que marca mais do que joga, por característica.
Assim o time pode agredir um pouco mais o seu adversário, ficar mais com a posse de bola, porque para você marcar direito não resta só você colocar um monte de jogador perdigueiro, jogador que marca pra caramba. A melhor maneira de marcar é ficar com a posse de bola. E aí você tem que colocar dentro do campo jogadores que saibam marcar, mas que também tenham característica ofensiva, que saibam valorizar a posse de bola, mexer, né, de um lado para outro, levar essa bola, ter transição ofensiva, enfim, né, jogadores que têm um pouco mais de técnica. Então na última partida, por exemplo, ele tinha o Luiz Felipe, os dois zagueiros, o Emerson, o Carvalho, que todo mundo conhece, que dá para discutir essa qualidade técnica dele, mas ele marca bem, é um cara que é um nota 5 bem competente, gosto do Carvalho como jogador de meio pelo lado esquerdo, uma espécie de segundo volante, meia. Agora o Dudu Vieira, mais um cara marcando, e o Elvis fora de forma ou muito marcado, é muito pouco jogador que sobra para você atacar. Por isso tanta dificuldade na última partida diante do Coritiba, né? Eu espero que ele escolha um pouco diferente essas peças. Esse cara do lugar aqui, seja auxiliar de lateral, ponta direita, meia de tripé de marcação, seja que denominação você der, você precisa colocar um cara ali, não é, que marque e que jogue. É que consiga arrastar essa bola. Não fique tudo na responsabilidade do Carvalho no meio campo. Porque o Guto Ferreira, de maneira muito inteligente, o que ele fez com o Risso? Ele colocou 2 dobrados lá, mais o lateral. O Risso não conseguia descer, que era uma arma do técnico Brigatti para poder conduzir essa bola, como sempre fez muito no Campeonato Paulista. Isso não aconteceu, porque inteligentemente o Guto Ferreira colocou jogadores nas costas dele lá, então ele não podia descer como normalmente ele desce. Sobrou quem? O Carvalho, o Elvis e os 2 atacantes para poder atacar. É muito pouco. Então eu queria ver o Bochecha nesse time, eu queria ver o Dodô nesse time, e a gente não conseguiu assistir porque o treinador também, além dos problemas físicos e contusão, morreu com 2 substituições. Então, a melhora da Ponte, na minha opinião, Batista, passa pela escolha diferente das peças que ele vai começar a partida. A partida contra o Goiás é pesada, é complicada, todo mundo sabe disso. Mas a Ponte precisa começar a ter um outro desempenho, né? Espero um grande futebol, não é isso que eu estou dizendo, mas minimamente o time precisa agredir um pouco o adversário. Não passar 2/3 do tempo, ou quase na totalidade do jogo, só se defendendo e jogando com ligação direta na velocidade. Eu sei que isso combina um pouco com o conceito do treinador, e muitas vezes isso funciona, mas depende de cada jogo. Agora, quando a Ponte tem posse de bola, ela precisa jogar mais. E para isso você precisa colocar uns caras ali que tem um pouco mais de intimidade com ela. Estou discutindo marcação, tá, gente? Disposição, vontade, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou sugerindo aqui, na minha opinião, que a Ponte deveria fazer para poder ser um pouco mais lustrosa, vistosa, um pouco mais competente com a posse de bola. Aí é com o treinador e espero que isso aconteça. Tem mais alguns dias até a próxima partida. Mas com esse monte de jogador que só marca, o enredo a gente já conhece, Batista. Alô, Campinas e região. Chegou o Festival da Construção da Telha Norte para você economizar na sua obra ou reforma. E tem ofertas sensacionais para você aproveitar, hein? Vedaprem parede branco 20 quilos da Vedacity, R$ 309,90. Atenção, na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional de 50 quilos, você ganha mais uma unidade. Isso mesmo, compre 20 sacos de cimento CP2 32 da marca nacional, 50 quilos e ganhe mais um. Argamassa AC1 da Royal para uso interno, 20 quilos, R$ 11,90. E essas ofertas são válidas até 24 de abril, ou seja, até hoje. Até hoje. Então corre lá agora. E tem mais, tem toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Visite a Telha Norte em Campinas.
Avenida Guilherme Campos 500, Bloco 2, Parque das Flores. Ou então acesse o site telhanorte.com.br. A Telha Norte de Campinas funciona até às 22 horas. Festival da Construção é na Telha Norte. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E aí, Gleger, falando da Ponte Preta Macaca que pega o Goiás. Jogo duro, hein, Gleger? Jogo duro, duríssimo, né? Jogo duro. Eu estava aqui fazendo um esboço, né, daquilo que o João Brigatti tem disponível, né, e à sua disposição. E analisando o jogo da Ponte na última partida, eu percebo particularmente que o que precisa é de reposicionamento, né? Posicionamento melhor dos homens de frente, posicionamento melhor também dos homens do meio de campo, né? E quando eu falo posicionamento, a gente precisa primeiro ter a leitura daquilo que pretende o João Brigatti, né? Daquilo que foi determinado. Porque quando você joga com 3 volantes, e é a característica do João, com o Elvis um pouco mais à frente, você precisa ter um ajuste de recomposição e de marcação. Porque, eu prefiro jogar com 2 homens enfiados, né, com 3 volantes. Claro, ótimo, óbvio. Mas alguém tem que pegar ali a descida dos laterais. Alguém tem que ter essa característica de marcação. Porque senão, a hora que você tem a bola, você vai jogar. Mas e a hora que perde a bola? Quem que faz a recomposição? Então, o Ramon Carvalho, ele é um jogador que consegue distribuir o jogo, ele consegue ter essa saída interessante, né? E o Dudu Vieira é um jogador um pouco mais de marcação, ficando um pouco. Então, ele pode adiantar o Ramon Carvalho um pouco mais, que é um jogador que pisa na área, é um jogador que tem essa característica, e aí vou jogar com 2 volantes. E fecha com o Dudu Vieira e o Emerson Santos, e o Ramon Carvalho fazendo essa meia boca que fala, né, pegando a descida dos laterais. E do outro lado tem que ser o Dudu Vieira, porque não tem como. Hoje o futebol ele é muito dinâmico. Hoje o futebol ele joga muito pelos lados. A gente percebe aí por que foi implementada as 2 linhas de 4, por que hoje a grande maioria dos times joga com 3 homens à frente. É justamente por isso, para fazer a recomposição pelo lado. Você tem profundidade, mas você também precisa de uma recomposição. Quantas vezes aqui, né, a gente vem cobrando tanto de Guarani quanto da Ponte também, dessas marcações de lado, de jogadores com característica, de ter pulmão para ficar correndo atrás de lateral. O futebol hoje pede isso. Se não tiver essa dinâmica, você vai ter problema no jogo. E para mim foi o que aconteceu. Erro de recomposição em alguns momentos. Segundo tempo, tá? Porque o primeiro tempo estava ajustadinho o time da Ponte. Estava bem ajustado. Você vê que o Pedrão no primeiro tempo não foi quase bola no gol. Eu acho que nenhuma defesa no primeiro tempo, né? E no segundo tempo não. No segundo tempo, o que acontece? Aí vem a leitura do treinador do time adversário, né, para tentar reposicionar o seu time, e aí pegou a Ponte de surpresa. E aí foi onde ela teve problema e não conseguiu evoluir. Agora, tomara, né, que o Sérgio Rafael se recupere, ele saiu contundido no jogo, jogador importantíssimo, eu gostei demais da dupla de zaga da Ponte, com o Joilson, com o Sérgio Rafael. O Sérgio Rafael não vai reunir condições. E aí ele tem que escalar o Akin, né, que é um jogador experiente, que é um cara acostumado, que é um cara já traquejado, e o jogo, né, que é importante, que é muito difícil, precisa de jogadores como o Akin. Tem experiência, né? E para falar também do Gé, a gente discutia muito isso hoje no programa Os Donos da Bola. Cara, o Gé tem que estar no campo. O Gé tem que jogar. O que ele vai ficar fazendo? Vai ficar sentado esperando abrir a janela de novo? Vai ficar onde? Vai ficar até quando falando que está machucado no departamento médico? Isso é ruim para o Gé, isso é ruim para a Ponte, isso é péssimo para todo mundo. Ele precisa jogar, alguém precisa encostar nele. O João Brigatti tem isso, né, cara? O João é um cara experiente, é um cara que já jogou futebol. Tá resolvido, viu, Gleger? Pois não. Houve uma conversa da direção do clube. Conversei hoje com o Marco Eberlin por telefone. Teve uma conversa, inclusive, com o empresário do jogador. Tá tudo resolvido, ficou tudo bem e o jogador foi reintegrado e já está à disposição. O Gé já está à disposição do João Brigatti. Mas a questão não é nem estar à disposição ou não, viu, Batista?
porque ele tem que estar à disposição. É o que eu estou falando aqui agora. O problema é como é que está a cabeça do Gé. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero entender. Ele vai estar focado? Ou ele vai estar vislumbrado aí com as propostas que vieram e acabaram não dando certo. E eu estava falando do João Brigatti, porque o João Brigatti ele é um cara inteligente, é um cara vivido, é um cara que já jogou, é um cara que sabe como é que funciona o vestiário, né? Apesar de ter ali o seu pavio curto, mas ele é um cara que aparentemente ele tem os caras na mão. Então é chamar o Elvis, que é um jogador que já deve ter vivido inúmeras situações parecidas como essa do Gé, encosta lá no companheiro e fala: Gé, cara, nós precisamos de você, meu amigo. Você é um cara, você é muito importante para nós, você é um cara decisivo, você é artilheiro, você já nos ajudou em diversos campeonatos. Então, cara, vamos focar aqui agora, que aquela proposta anterior que teve que não deu certo, ela pode ser dobrada lá no final da competição, ou até mesmo quando abrir a janela. Então é isso que tem que ter, viu, Batista? Não adianta o cara tá à disposição, beleza. Mas e aí, como é que tá a cabeça? Tá focado? Pô, você imagina o Gé, se ele tiver, pô, nós vimos aí no Campeonato Paulista, pô, tanto de gol que ele fez aí. Então ele precisa estar focado. Ele precisa estar focado, empenhado e disposto, né, a entender que ele atuando, jogando, fazendo gols, é importante só para ele também. Vai ajudar a Ponte? Ótimo, lógico que vai. Mas para ele também, Gé, como profissional, como sequência de vida profissional, como sequência de carreira. É isso que a gente tem que entender. Ô Greg, mas e o Gabriel? O Gabriel sempre foi opção, ele é a segunda opção, ele é a opção do treinador e para mim o Gé tem que jogar de titular. Na conversa que a direção teve com o jogador, a direção ficou satisfeita. O jogador foi reintegrado e prometeu que está focado, né? Convenceu, portanto, na fala que teve com a direção do clube. No Brasil, dia 24 de abril, é o dia do churrasco. E se tem churrasco, tem linguiça Seara, com muitas opções. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente! Deliciosas e práticas, as linguiças Seara são ótimas opções de acompanhamento para refeições diárias ou para aquele churrasco com os amigos e família. Podem ser preparadas na grelha, assadas no forno ou em óleo ou da forma que você preferir, tá? Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. E você que está em busca de trabalho, está querendo um emprego, o Iga Atacado está contratando, hein? É para nova loja de Campinas. Breve inauguração. Então, se você quer trabalhar no Iga, envie o seu currículo para o seguinte e-mail: seleção@iga.com.br. Lembrando que na internet não tem cedilha, né? Então fica selecal, @iga com H, iga.com.br. São mais de 250 vagas e muitos benefícios. Assistência médica e odontológica, vale transporte e alimentação, seguro de vida, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros benefícios. Mande o seu currículo. Atenção, seleção@iga.com.br. Rádio Bandeirantes. 17h55, falando da Ponte Preta, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, diz aí, Tigrão. Bom, Batista, com relação ao Guilherme Beleia, né, que veio lá do Cianorte, tomara que ele consiga transformar essa ansiedade de esperar pela estreia, de esperar pela primeira oportunidade,
em algo positivo, que a ansiedade não atrapalhe, mas eu acho positivo isso. Eu acho legal que o jogador demonstre, né, essa vontade, essa volúpia de estar presente com o grupo aí, de ganhar a primeira oportunidade de mostrar serviço. São ótimas as notícias, né, do Sérgio Rafael, o zagueiro, que saiu sentindo no jogo de estreia contra o Coritiba, de que não deverá ser problema. É ótima notícia, ele estava bem no jogo. E o Luiz Felipe é uma espécie hoje de dono da posição na lateral direita, né? O Igor Inocêncio, eu acho que vai ser mais utilizado no meio-campo, é uma opção para o meio-campo e fazer aquela espécie de terceiro volante, barra primeiro meia e tal. Então, boas notícias essas aí de que o João poderá contar com o zagueiro Sérgio Rafael e com o lateral direito Luiz Felipe. São boas notícias e a Ponte praticamente terá aí, né, com relação ao jogo de estreia, praticamente todo mundo à disposição e mais o Gé, que a gente espera que o Gé possa fazer a sua estreia. E eu já falei aqui dentro do Fala Galera com relação a essa questão da Copa Paulista, né? Se for para entrar apenas como mero participante, achando que camisa ganha campeonato, que camisa dá título, tá certa a diretoria. Agora, tem condições de montar um time competitivo para os padrões do campeonato? Tem muito time forte, tem muito time tradicional, tem time pequeno também, mas tem camisa forte. E o detalhe, a Ponte estará com toda a sua energia sendo concentrada na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí monta um time mambembe, monta um time sofrível, tecnicamente falando, e não consegue o objetivo, porque nessa competição a única coisa que interessa é o título. E título nós sabemos da dificuldade. Tem fase de classificação, depois tem mata-mata, e tem cara que consegue às vezes se superar aí, e consegue às vezes um outro jogador de última hora para reforçar. Então, eu acho que ou entra para valer, ou está correta a diretoria. E como é que vai entrar para valer? Não vai conseguir entrar com um time competitivo. Não consegue. Por quê? Porque tem investimento. E todo investimento tem que ser canalizado para deixar salários em dias no time principal, no time da Série B, para dar uma estrutura mínima aos jogadores para que a Macaca possa fazer uma boa campanha, primeiro tentando alcançar o objetivo de permanência e, obviamente, depois disso, aí se der encaixe, começar a pensar em algo maior. É isso que eu penso. Então, com relação à decisão de não participar, é lamentável, mas é compreensível. E eu concordo com a decisão, apesar de lamentar a não participação da Ponte. Por quê? Porque para arrancar recursos do time principal da Série B, para entrar numa aventura e fazer aquele papel grotesco que a Ponte fez no ano passado, é melhor não participar. Agora, eu pensaria completamente diferente se a Ponte estivesse nadando em dinheiro e não tivesse vaga garantida na Copa do Brasil, aí para montar um time parrudo, um time competitivo, um time de qualidade boa para os padrões do campeonato, para tentar o título e aí cravar a vaga para a Copa do Brasil. Então, não dá para a gente discordar nesse momento da decisão, até em função da prioridade que já foi estabelecida e até em função das limitações financeiras que o clube tem no momento, e os recursos são poucos e eles têm que ser canalizados em 100% para o campeonato que realmente mantém a Ponte com um calendário legal para o ano que vem e ainda, quem sabe, sonhar não custa nada, apesar das dificuldades que o campeonato impõe, mas 4 vão subir. As vagas estão aí e quem correr mais pode ficar com uma delas. Então a Ponte tem que centrar e concentrar tudo em cima da Série B do Campeonato Brasileiro e não perder energia com algo que é muito difícil de ser alcançado, é quase que inexequível pelo padrão de time que a Ponte colocaria em campo em termos de disputa da Copa Paulista, onde só, como eu já disse aqui, o título interessa. Batista. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica, residencial, industrial e automação industrial.
São diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área, e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 até às 12 horas. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. E atenção! Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. É o seguinte, você que é bugrino e quer assistir de graça, Guarani Chapecoense, sexta, 9 da noite. Agora, neste exato momento, eu estou disponibilizando no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, uma senha e um número de WhatsApp. Você tem que entrar lá, pegar a senha e o número de WhatsApp. E aí manda para aquele número que está lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Nome completo, CPF e senha. Sorteio dentro deste programa, hein? Então mande nome completo, CPF e a senha que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 10 ingressos para a cadeira vitalícia do Estádio Brinco de Ouro. Participe e boa sorte para você. Rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro.
Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 Nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Pontepretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem no fechamento da rodada, o Brusque venceu o Mirassol pelo placar de 3-1. Portanto, primeira rodada encerrada. Venceram Brusque, Chapecoense, Santos, Vila Nova, Sport Novo Horizontino, Operário. Empataram América Mineiro, Botafogo, Ceará, Coritiba, Goiás e Ponte Preta. E foram derrotados na primeira rodada Amazonas, CRB, Avaí, Ituano, Mirassol, Guarani e Paysandu. Jogos da segunda rodada, na sexta-feira, 7 da noite, Ituano e Operário. No mesmo horário, Sport e Vila Nova. Às 8 da noite, na ressacada em Florianópolis, tem Avaí e Santos. No Brinco, 9 da noite, Guarani e Chapecoense. No sábado, às 17 horas, tem CRB e Amazonas. América Mineiro e Novo Horizontino jogam às 18 horas. Um detalhe que teremos ainda às 17 horas do sábado, o jogo entre Paysandu e Botafogo. Esse jogo foi antecipado para sábado às 17 horas. No domingo, 15h45, Coritiba e Brusque. 18 horas, tem Goiás e Ponte Preta. E na segunda-feira, fechando a rodada, 7h30 da noite, tem Mirassol e Ceará. Ontem, pela Copa Libertadores da América, nós tivemos a participação dos times brasileiros. O Atlético Mineiro venceu o time do Penharol pelo placar de 3-2, tem 100% de aproveitamento no grupo G da competição. E no grupo C, o Grêmio, jogando fora de casa, venceu o Estudiantes pelo placar de 1-0. Hoje, 7 da noite, tem Botafogo e Universitário do Peru. O Flamengo joga 9h30 da noite na altitude da Bolívia contra o Bolívar. E o Palmeiras se joga também na altitude, mas no Equador, diante do Independente Del Valle. Já pela Copa Sul-Americana, ontem, jogando fora de casa na Argentina, o Corinthians foi derrotado pelo Argentino Júnior por 1-0. Garcilaso e Cuiabá empataram por 1-1. E o Cruzeiro, jogando fora de casa, empatou diante do União La Calera, placar de 0-0. Quem joga hoje é o Atlético Paranaense no Uruguai, às 7 da noite, diante do Danúbio. E em Bragança Paulista, o Bragantino recebe o Sport Luquenho pela terceira rodada, primeira fase da Copa Sul-Americana. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, hoje até às 7, hein? E você, bugrino, quer ingresso? Então entre lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no YouTube, tá? Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Lá tem a senha. Pegue a senha, o número de WhatsApp e mande nome completo, CPF e a senha. São 10 ingressos que serão sorteados ainda nesse programa que termina às 7 da noite. E se você é um verdadeiro fazedor e apaixonado por máquinas e ferramentas, a Loja do Mecânico é o seu destino. Com ampla variedade de produtos de qualidade e os melhores itens do mercado. Na Loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores com preços que cabem aí no seu bolso. E atenção para a oferta de hoje. Esmerilhadeira angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. E nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar, hein? Aproveite! Visite a Loja do Mecânico em Campinas. Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone 19 é o código de área e o número 3770-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rádio Bandeirantes. 18:12, informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo depois de amanhã, sexta-feira, 9 da noite, joga no Brinco de Ouro contra a Chapecoense. Segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É apenas a segunda rodada, mas o Guarani já precisa de reabilitação. Afinal, na estreia, perdeu para o Vila Nova 2-0 jogando no Oba. Vai ser o reencontro do Guarani com o técnico Humberto Louser. Humberto, que era o técnico do Guarani quase toda a Série B do ano passado e também durante o Campeonato Paulista, acabou aí se desligando ou sendo desligado do Guarani devido à má campanha no Campeonato Estadual. Agora está na equipe da Chapecoense. Hoje foi dia de apresentação oficial de 2 jogadores na sala de imprensa. Tanto o Vinícius Cauê quanto o Lucas Paraíso, o Vinícius lateral e o Paraíso atacante, falaram oficialmente pela primeira vez como jogadores do Guarani. Além disso, nós também tivemos as palavras do Danilo, supervisor de futebol do Guarani, pela primeira vez, Ele falou oficialmente aí no cargo, não tinha falado à imprensa ainda, pela primeira vez ele falou e ganha moral para continuar no cargo o Danilo Silva. Mas vamos ouvir, portanto, primeiro o que diz o Danilo. Ele fala sobre os desafios na função de superintendente do Guarani. Eu na verdade, cheguei aqui no Guarani, só voltando um pouquinho para já colocar os pontos dessa sua pergunta. Eu cheguei no Guarani, estava no Dinamo de Kiev como representante do clube, como já tinha feito alguns trabalhos após o encerramento da minha carreira, Em 2020, assumi o posto dentro do clube, do Dinamo, e vinha fazendo alguns trabalhos dentro. Obviamente, teve guerra, muitas situações aconteceram, infelizmente, e até que eu tive o convite para vir como coordenador. É uma peça que não tinha até então dentro do Guarani, para poder fazer o trabalho aqui dentro, juntamente para ter esse elo entre atletas, comissão técnica, diretoria, de um atleta que já passou pelo clube, que já teve uma experiência dentro do futebol, para ter esse elo justamente e otimizar algumas situações para os atletas e dentro do Guarani. Com isso, com a situação, conforme foi passando o tempo, com questões de Juliano, que a saída do Juliano, depositaram em mim, interinamente, a situação de seguir na função até encontrar um novo nome. E com isso, vim trazendo, fazendo o trabalho, que é uma coisa que eu te digo, independente da função, estou aqui para trabalhar, para servir o Guarani e fazer o melhor possível pelo Guarani. Não apareceu, assim, essa pessoa até então, para que agradasse a presidência, a diretoria, para poder fazer a função, e eu estou seguindo fazendo ela. Hoje, no momento, sim, eu venho fazendo essa função
já que estou à frente, né, nas contratações, no dia a dia com o clube, com os atletas. Então, no momento, sim, eu estou fazendo a função, até se caso tiver a necessidade de vir uma outra pessoa para nos ajudar aqui, sem problema nenhum. A gente vem aqui para trabalhar e fazer, se precisar fazer uma dobradinha em cima para otimizar a situação do Guarani, a gente está disponível para trabalhar. O Danilo Silva falou também, Batista, sobre a questão do Chay, né, jogador que até foi liberado para procurar um outro clube, mas acabou não acertando com ninguém, pode até continuar no Guarani, e a saída do Regis, né? Foi uma saída até que inesperada, o Regis que acertou com a equipe do Goiás. O Danilo falou, portanto, sobre a situação desses dois jogadores. Primeiro, colocar que o Regis é um baita de um profissional, né? Um baita amigo de todos, obviamente. Todos gostavam muito do Regis, gostam, na verdade, né? E, na verdade, a gente enxergou como uma situação importante, tanto para o clube como para ele também, né? E é aquela situação que a gente enxerga que está se fechando o ciclo, no sentido de positivo, né? No caso do Regis, né? Então, foi em comum acordo, tá? Comum acordo, que era uma coisa importante tanto para o clube como para ele. Então, ficou tudo bem esclarecido, bem tranquilo. E ele acabou indo para o Goiás e vai fazer um bom papel lá, dar sequência na carreira dele por lá. Bom, a respeito do Chay, nós conversamos bastante internamente para entender o que poderíamos fazer na situação dele. Foi tudo muito claro com o Chay também. Eu tive uma conversa com ele, com o posicionamento do clube sobre a situação dele, e deixamos aberta a situação para ele, né, para um novo ciclo em outro clube, mas acabou não se concretizando. Tiveram algumas sondagens de alguns clubes para ele, sim, que chegaram até nós, mas não acabou concretizando por parte do atleta. Foi muito claro com ele que, a princípio, não íamos inscrevê-lo, né, e deixando bem aberta a situação para ele, já que ele chegou através do Juliano, que estava aqui no momento. No momento, todos esperavam muito do Chay, né? A gente tinha uma expectativa grande pelo atleta e não aconteceu, né? Na verdade, não vem a desempenhar o que era depositado nele durante esse Campeonato Paulista. Então, tivemos essa conversa bem aberta com ele e foi essa a tomada de decisão tanto da presidência, do departamento de futebol. Outra situação envolvendo jogadores do Guarani, abordadas pelo Danilo, diz respeito ao Matheus Ludic, né? Que voltou de empréstimo ao Boa Vista, teve seu contrato reativado com o Guarani, mas ainda não sabe se vai ficar para a sequência da temporada. Além do Lima, que também voltou de treinamentos, de empréstimos, né? Voltou da Inter de Limeira, está treinando e pode ser aproveitado na Série B. O Danilo falou sobre os dois. As contratações, hoje a gente vê o mercado muito inflacionado, né? Então, obviamente que tivemos algumas dificuldades sim nas contratações, até mesmo porque muitos clubes receberam o dinheiro da Liga, tem alguns clubes que estão atuando um pouco mais pesado nas contratações. Nós, do Guarani, temos que andar com os pés no chão, até mesmo por causa de cumprir com os salários de atletas, para não atrasar, temos tudo certinho aí para dar o suporte para os atletas, que isso é primordial para um atleta, ter tudo em dia. E também tem a situação de uma RJ, né, que o Guarani veio passando, então a gente não pode pecar, a gente tem que trabalhar com os pés no chão. Não foi fácil, realmente estava muito inflacionado o mercado. Buscamos as peças sim, que tínhamos necessidade. Eu avaliei com bons olhos, o que trouxemos para suprir nossas carências. O Lud, que ainda não retornou, né? Está ainda em processo de retorno ao clube, né? Tá para chegar aqui novamente, está sendo definido o que vai ser feito na situação do Lud. O Lima já integrou, na verdade, o clube no clube a treinamento já tem um tempo e está à disposição. Na verdade, está à disposição do Claudinei, no que for necessário, ele está aqui presente dentro do clube, treinando, trabalhando todos os dias. E se for da condição do Claudinei utilizá-lo, ele está disponível e está treinando muito bem. Já o atacante Lucas Paraíso, Batista, se disse motivado por defender o Guarani, falou sobre como foi a sua chegada, a sua negociação com o Bugre para a sequência da temporada. Ele que no Campeonato Paulista esteve disputando pela Portuguesa.
Claro, eu fico até meio assim, porque é um sonho nosso, da minha família, né? Minha mãe, meu pai e meu avô, eles sempre me acompanharam. Meu avô é de São Paulo, minha mãe, ela mora na Alemanha hoje. Mas quando a gente ficou sabendo que o Guarani tinha interesse, eu não tive nem dúvida, né? Justo pelo meu pai estar aqui por Americana e pelo Guarani ser o maior clube do interior e um dos maiores do Brasil. Então, ele estar aqui nesse momento é muito importante para mim, fico muito feliz. E quando ele deu um grito assim no telefone, quando eu contei para ele que o Guarani tinha me comprado, que a gente chorou junto, foi muito legal, muito legal. E o Paraíso sabe, né, Batista, que a concorrência pelo ataque do Guarani é grande. Ele já se colocou à disposição do técnico Claudinei Oliveira para o jogo de sexta-feira contra a Chapecoense no Brinco. Não, eu já estou disponível. Eu cheguei, a gente treinou, o Guarani teve 40 dias de pré-temporada, se eu não me engano, né? A Portuguesa, ela voltou um pouquinho depois, né, do Paulistão. Então a gente teve eles tiveram um tempo maior de pré-temporada, né? O Claudinei até vi a entrevista dele, ele disse que quis levar para o primeiro jogo o time que já vinha na pré-temporada, tudo mais. Entendo isso, mas espero ter uma oportunidade aí para o jogo de sexta já. O lateral esquerdo Vinícius Cauê vai concorrer ali na posição com o Jefferson, falou sobre a sua chegada ao Guarani e como vai ser essa disputa sadia pela condição de titular da lateral esquerda. Sou daqui mesmo, do interior, né? Presidente Prudente, fiz minha base toda no Atlético Paranaense e é a minha primeira vez também que eu estou disputando um campeonato da Série B e venho da melhor maneira possível, com cabeça boa que eu posso fazer aí e também ajudar bastante o Guarani. Também procurei saber, me informei, mas é isso, eu chego com a cabeça boa, trabalhar muito para conquistar meu espaço e é no dia a dia que eu vou mostrar isso. Vinícius Cauê fala sobre a sua passagem pelo Atlético Paranaense, ele já esteve no Furacão. Ele fala sobre também o que pode agregar essa passagem por um outro grande clube do futebol brasileiro agora, nesta passagem pelo Guarani. Então, saí da minha cidade com 11 anos, fiz minha base toda no Atlético Paranaense, foram 9 anos de clube, acabei subindo, ali tive pouca minutagem, com troca de treinador tive pouca minutagem, mas assim, é uma estrutura, não tem nem o que falar, né? Eu sou muito grato pelo Atlético Paranaense por tudo que fizeram por mim, por tudo que me proporcionaram, mas assim, quando chegou a proposta do Guarani, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa que eu já liguei para meus pais ficou bem contente também, falou assim, vamos abraçar, vamos fechar com o Guarani, e um clube aqui, como falaram, é o maior do interior, chega aqui de cabeça boa e vestir a camisa do Guarani para eu posso dar o meu melhor aí e vestir bem a camisa. O Guarani, Batista, joga na sexta-feira, conta, claro, com o apoio do seu torcedor para o jogo contra a Chapecoense, na busca pela reabilitação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E você que é bugrino, se quiser ingresso para assistir de graça nas cadeiras vitalícias, sexta, 21 horas, é só mandar nome completo, CPF e a senha, que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 10 ingressos, o sorteio vai ser já. Mande a sua participação e boa sorte. Você que está procurando um açougue de verdade, com qualidade e preço justo, já encontrou. Mites Bife bem pertinho de você. Já pensou em ter todas as carnes de qualidade, com embalagens do seu jeito, com qualidade e quantidade aí para o seu consumo diário? Já achou, hein? É Mites Bife. Pensou em fazer aquele churrasco top para impressionar os amigos? A Mites Bife pode lhe proporcionar esta experiência inesquecível. Você pode contar com uma equipe de alta qualidade e produtos de primeira. Fale diretamente com o Denilson Alves, peça dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco. E ao seguir a Mites Bife no Instagram, você ganha um desconto especial na sua próxima compra. Entra lá, é @MitesBife Casa de Carnes. Aproveite porque tem um desconto especial para você. Para mais informações, ligue 19, que é o código de área,
e o número 3294-7003. Visite a Mites Bife, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. 18h25, rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Em abril, o maior grupo de concessionárias do interior preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu Volks 0 km. Confira! Nivus Highline com bônus de até 12 mil e taxa zero. E T-Cross com bônus de até 22 mil, taxa zero e só em 36 vezes. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Vedaprem parede branco 20 quilos, Vedacity R$ 309,90. Na compra de 20 unidades do cimento CP2 32 nacional 50 quilos, ganhe mais uma unidade. Argamassa AC1, uso interno 20 quilos, R$ 11,90. Ofertas válidas até 24 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante, junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui.
muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vamos lá, Gleger, 18h30, Guarani pega a Chapecoense. Humberto Louser vem aí, hein? É o reencontro do Louser com o Guarani. Quais são as correções que o técnico Claudinei Oliveira tem que fazer no time? É o reencontro do Humberto com o Guarani e do Claudinei com a Chapecoense, não é isso? Sim. Olha, Batista, o Guarani, na minha modesta opinião, demonstrou muita deficiência na parte defensiva, né? E não é só posicionamento, não é só entendimento do esquema tático, do esquema implantado, não. Tem muito também da parte técnica, tá? Eu, assim, não gostei da dupla de zaga. Eu acho que o meio de campo não tem uma transição. Quando você coloca, por exemplo, o Matheus Bueno para ser um homem da marcação, um homem da proteção de primeira linha, estava muito mal. O Camacho, na minha opinião, nesse jogo, ele foi posicionado na função que ele gosta de exercer e fez uma partida razoável. Para mim, foi a melhor partida do Camacho desde quando ele chegou no Guarani, né? Tanto que foi eleito por unanimidade da equipe Bandeirantes o craque do jogo, mesmo com a derrota. E o Luan Dias não pegou na bola, né? Não fez absolutamente nada. Estava encaixotado na marcação, é claro, mas um jogador com a mobilidade, né? Com a expertise que tem o Luan Dias, ele tem que se movimentar, pô, ele tem que aparecer para jogar. Tem dois homens abertos jogando. No caso do jogo foi o Reinaldo e o Ayrton. Cara, você tem que se movimentar, você tem que aparecer para o jogo, você tem que dar opção, você tem que, em alguns momentos, perceber o posicionamento do time adversário, sair nas costas do seu adversário, do jogador, sai para uma tabela, 1-2 rápido e não está mais comigo. E o Guarani não fez isso, né? Então, aí você vai vendo todos os compartimentos, defesa, meio campo, faltando alguns ajustes. Eu, por exemplo, trocaria peças, eu acho que tem que trocar peça na defesa, eu acho que tem que trocar peça no meio de campo. Eu, por exemplo, não quero mexer no Luan Dias, hein? Eu acho que o Luan Dias é um jogador, eu tô falando como estivesse pensando como o Claudinei. Tem um jogador que vai evoluir, que vai crescer dentro da competição, que vai nos ajudar, precisa de jogo, ótimo. Então mantém o Luan Dias. Aí você, por exemplo, você pode tirar um dos atacantes, colocar o menino Rafael. Por que não dá oportunidade desse menino de começo? Não dá para entender isso. Olha o que fez. O Rafael, ele entrou no jogo, jogou 15 minutos. Ele fez muito mais, aliás, muito mais do que o Luan Dias, do que o Reinaldo, do que o Ayrton, né? Só não fez mais que o Caio Dantas, porque o Caio Dantas, jogador experiente, e é um jogador que corre, que luta, que busca, que toda hora quer a bola, né? O Guarani precisa de mais jogadores como o Caio Dantas. Então é isso que está faltando para o Guarani. Eu, por exemplo, tiraria um dos atacantes e traria o Rafael ali por dentro, né? Em alguns momentos, jogando perto do Caio Dantas. Em alguns momentos, quando o Guarani tem a bola, ele passa a ser um terceiro atacante, perdeu a bola, vem na recomposição. Até para dar um ajuste de marcação do meio de campo, até para estar ajudando ali o Luan Dias, que não tem essa característica de vir recompor, nós percebemos isso no jogo, né? E ter aí, mas vai jogar com 4 homens do meio? Sim, mas quando tem a bola, o Rafael ele faz esse papel de terceiro atacante, digamos assim. Então dá para ter essa mudança. Tem que dar oportunidade a esse menino, que é bom jogador, o Rafael. Então eu faria essas mudanças, claro. E óbvio que a sequência de escalação é importante para o crescimento, para o entrosamento, mas nós vimos que tem algumas peças que não tem condições. Você ficar dando murro em ponta de faca, daqui a pouco nós vamos estar dando a notícia aqui de que o Claudinei foi dispensado. É isso que vai acontecer. E o jogo do Guarani, pode esperar, vai ser jogo duro. A Chape venceu o primeiro jogo, vem aí o Humberto Louser, né?
que a gente sabe como é que funciona, um cara estrategista, experiente, bom treinador, que tem uma leitura tática. Então, olha, eu acho e acredito que o Claudinei precisa de pelo menos 3 mudanças no time do Guarani para que o Guarani seja competitivo nesse jogo contra a Chape. Quando falamos de Volkswagen, é claro que precisamos mencionar a Germânica Volkswagen, uma marca do grupo Germânica gigante no interior de São Paulo, com mais de 52 anos de tradição e excelentes opções. Sedãs, hatches, SUVs e picapes. A Germânica Volkswagen possui um portfólio enorme, grande o suficiente para encontrar a opção que mais se adequa a você e ao seu bolso. E neste mês, ela preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Nivus Highline, bônus de até 12 mil, taxa zero, além de entrada e saldo em 24 vezes. T-Cross, com bônus de até 22 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Taos, a partir de R$ 172.280. Aproveite porque os preços estão baixos e as ofertas são por tempo limitado. Você ouviu? Essas ofertas que eu falei aqui são por tempo limitado. Então vá até a loja Germânica mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Rádio Bandeirantes. 18h37 e aí o noticiário do Guarani para você comentar, diz aí CH. Legal, Batista. Vamos falar do Guarani. O Guarani que precisa ter um outro comportamento na partida contra a Chape na sexta. O jogo é dentro de casa e eu espero sinceramente que o treinador ele tome algumas providências. Entre as providências que eu espero que ele tome é trocar alguns jogadores que não precisa mais assistir para saber que não podem jogar. Não precisa mais. Na zaga todo mundo sabe o que eu estou falando. E veja como o Claudinei fez escolhas incoerentes. Ele leva para jogar fora de casa 3 atacantes e 3 jogadores no meio campo que não marcam ninguém, para jogar contra o Vila fora. E ele mesmo, na entrevista coletiva depois do jogo, entre outras desculpas que ele deu, não é? Umas eu concordo, outras nem tanto. E outras eu não concordo, não é? Que o Vila Nova está melhor entrosado e num espaço e num momento melhor que o Guarani. Ora, partida fora de casa, início de trabalho, e ele já reconhecidamente sabia que o Vila estava melhor que o Guarani, por que ele colocou 3 que não marcam ninguém no meio e colocou 3 atacantes para jogar fora de casa? Não consigo entender. O que ele tem que fazer no jogo de casa? Ele vai jogar da mesma maneira, com os mesmos jogadores? Não sei. Vamos aguardar. O desempenho não foi bom e o equilíbrio do time não foi bom. E o que é esse equilíbrio? Você tem que marcar e atacar. Não pode ser um bando de índio, não é? O time tem que ter o mínimo de equilíbrio defensivo. E com os jogadores que ele escolheu, não há equilíbrio defensivo. O Luan Dias não marca ninguém, o Camacho não marca ninguém, e o Seu Bueno marca muito mal, e já faz tempo, e não marca ninguém. Então tudo que aconteceu na minha ótica, na minha maneira de assistir o jogo, aconteceu em cima da defesa, que foi mal, muito por conta da falta de pegada de marcação nesse meio campo do Guarani. Ele quer ficar com o Camacho? Tudo bem, beleza. Mas não pode ser o Bueno parceiro dele. Tem que arrumar um cara dentro do elenco que, pelo menos, minimamente, faça o trabalho sujo de marcação. Porque esses dois juntos não tem jeito. Sem a bola, eles ficam assistindo e o time desenvolvendo o adversário e a bola se aproximando. Veja quantas bolas, e eu olhei isso cuidadosamente no mapa de calor dos jogadores de meio campo do Vila Nova, 1 a 1. E eles passearam na frente da zaga do Guarani ali, fora da área, à vontade, no primeiro e no segundo tempo.
Por que isso? Porque, infelizmente, é só um cerca-Lourenço os dois. Eles têm bom toque de bola? Tem. Eles têm capacidade de arrastar a bola? Tem. Mas precisa minimamente... O Luan Dias na frente deles não fez um bom jogo. Teve lampejos no primeiro tempo e depois sucumbiu como todo mundo. Essa é a verdade, não é? Agora, também nós temos que falar no setor de defesa, que foi muito prejudicado pela falta de pegada no meio campo, os erros individuais que aconteceram, principalmente do Ryan. E toda hora nós estamos falando do Ryan. Eu, pelo menos, estou falando do Ryan, do Camacho, da falta de recursos, da falta de jogadores, da falta de contratação de zagueiros. Até depois da saída do Humberto, a gente não parou de falar aqui. E o Humberto, o Claudinei Oliveira, ele insiste em algumas situações que ele vai morrer abraçado com elas. Porque se ele espera que esses jogadores vão dar a resposta que ele precisa, ele está enganado. E não precisa ter bola de cristal. Estou querendo escalar time, nada. É que não dá para deixar de comentar os performances individuais negativos que está acontecendo. Tem que mexer nos dois a zaga, ele tem que dar um passo atrás, colocar um cara a mais no meio. Se ele quer ficar com os dois volantes, ele tem que colocar um ali para fazer o serviço de marcação, para pelo menos o time ter um pouco mais de compactação. E lá na frente, concordo com o Gleger. Esse Rafael, eu poria ele pertinho do Caio Dantas para jogar. Ele tem bom arremate, tem personalidade, apesar de ser menino. E esse rapaz, se ele for o parceiro do Caio Dantas, vai dar samba nisso. Agora o treinador tem que ter coragem para fazer isso, porque agora ele recebeu 3, 4 jogadores de ataque, mais experiente que o Rafael. Ele vai botar o Rafael de começo para começar jogando? E vai colocar os outros que são mais medalhões para esperar? Eu quero esperar sexta-feira para ver. De qualquer maneira, ele tem que mexer no time, não é? Para que o Guarani consiga um bom resultado diante da Chape. Também concordo que o jogo vai ser bem pesado e se o Guarani não apresentar um futebol diferente, na sexta-feira no Brinco, vai amargar mais um resultado negativo, Batista. Tudo o que precisa, conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E tem um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que no Sicredi, o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h43 em Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Vamos continuar falando do Guarani. E você que é bugrino, quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias, entre lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. Mande nome completo, CPF e a senha para aquele número que está lá no rodapé da tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já o sorteio, intervalo, voltamos daqui a pouco. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
3220. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18 horas e 48 minutos em Campinas. Quero falar do ponto 10. Ponto 10, você sabe, realmente é sensacional. E no ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por R$ 9,90. Aproveite, hein? Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta,
quinta-feira. Terça, quarta e quinta. E tem promoção de pizza para viagem. Só R$ 58,90. Sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para viagem. Confira no WhatsApp. 19 é o código de área e o número 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes! 18h50, comentário do Guarani. Valdemir Gomes diz aí, Tigrão. Gostei, Batista, da entrevista do Danilo Silva, muitos temas aí sendo abordados, essa apresentação oficial aí também do Lucas Paraíso, porque pelo que o time mostrou em termos de peça ofensiva no segundo tempo, né, foi muito pouco, no primeiro tempo até que eu gostei, mas no segundo tempo lá em Goiânia, na estreia contra o Vila Nova, eu realmente acho que tem que levar o Lucas Paraíso minimamente para o banco, para a partida agora da sexta-feira em Campinas. No mínimo para o banco, para tentar alguma coisa de melhor, para tentar alguma coisa de positivo, para tentar ter uma alternativa de repente para mexer até na configuração e no estilo de posicionamento do ataque. E a mesma coisa se tiver bem fisicamente com relação ao Vinícius Cauê, que também foi apresentado. Mesmo porque o Jefferson começou razoavelmente a partida, mas depois sucumbiu de vez. Então ele tem que ter uma sombra aí. Tem que ter uma sombra urgentemente. E com relação ao Matheus Ludic, estou falando da lateral esquerda, que é a posição do Vinícius Cauê. E com relação ao Matheus Ludic, eu faria todo o esforço do mundo, reaproveitaria o jogador para inscrever o jogador para poder estar em campo já no próximo jogo, na estreia do Guarani dentro dos seus domínios. É o que eu faria, né? E lógico que essa primeira vez que o Danilo Silva fala com a imprensa é importante, porque ele, bem ou mal, se não ainda oficialmente, se não de uma forma já totalmente dentro do organograma do clube, mas ele vem funcionando aí como executivo de futebol. Então é importante sim que ele venha falar, foi a primeira, e que seja a primeira de muitas com o torcedor do Guarani. E atenção, ganhadores do ingresso para assistir de graça. Guarani Chapecoense, sexta-feira, 21 horas. 1. Aparecida de Abreu Paulino. 2. Carlos Eduardo Franco dos Santos. 3. Davi Gabriel da Silva. 4. Edson Cunha Martins. 5. Érica Lima dos Santos Dentini. 6. Fernando Cícero Belo Alves. 7. Roberto Getúlio Mirta. 8. Rodrigo Pereira Lima. 9. Santa Venâncio. E 10. Túlio Ribeirinho Mateus. Repetindo. 1. Aparecida de Abreu Paulino. 2. Carlos Eduardo Franco dos Santos. 3. Davi Gabriel da Silva. 4. Edson Cunha Martins. 5. Érica Lima dos Santos Dentini. 6. Fernando Cícero Belo Alves. 7. Roberto Getúlio Mirta. 8. Rodrigo Pereira Lima. 9. Santa Venâncio. E 10. Túlio Ribeirinho Mateus. Os ganhadores, parabéns a todos, vão retirar o ingresso na sexta-feira. Só comparecer aqui na recepção da Band. A produção vai mandar uma mensagem dizendo que você ganhou, tá? Mas ao vir retirar, tem que trazer um documento onde contém nesse documento o número do seu CPF. É o que prova que você realmente ganhou, tá? Sexta, a retirada das 9 às 13 ou então das 14h30 até as 17h30. E atenção, uma informação sobre o Guarani. O Palmeiras
recebeu uma proposta de negociação do Gabriel Menino. Gabriel Menino, formado na base do Guarani. 50 milhões de reais. Guarani tem 10%. Fica, portanto, 50 milhões, Guarani tem 10%. Então, veja, o Palmeiras muito provavelmente vai fazer essa negociação. Não tem o nome do clube, mas é um clube da Inglaterra. Mas não é um clube de ponta, tá? É um clube, digamos, periférico. E o Guarani, portanto, vai ficar com um dinheiro realmente legal na venda do Ludic. Guarani tem 10 ou 20%, hein? Guarani tem, portanto, um percentual bastante significativo. Proposta de 50 milhões. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Alô, Gleger, atenção, hein? Momento nostalgia. Quais foram os adversários do Guarani nas quartas e na semifinal do Brasileirão de 1978, o Guarani campeão? Nossa. Do momento desses, quantos times? Quais foram os adversários do Guarani nas quartas e na semifinal? Nas quartas e na semifinal. Na semifinal foi o Internacional, né? Nas quartas eu não lembro. E você, CH? Nas quartas de final, o Guarani em 78 enfrentou o Sport do Recife, na semifinal Vasco. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Nas quartas de final, o adversário foi o Sport e na semifinal o adversário foi o Vasco da Gama. E o Guarani atropelou os dois adversários, foi para a final e foi campeão em cima do Palmeiras. Já eu dou a resposta. Vamos lá, CH. Cássio desabafa após derrota do Corinthians e cogita saída. Abre aspas para o Cássio. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. Fecha aspas. O que você acha que o camisa 12 deveria fazer? Se aposentar? Mudar de clube? Ou seguir no Corinthians, hein, CH? Dia desses a gente discutiu isso e quando eu falei o que eu vou falar agora, eu vou repetir, eu não fui bem interpretado. Infelizmente, a coisa foi para esse sentido. O Cássio não merece passar isso que está passando no Corinthians desde o ano passado. O Corinthians ia fazer uma homenagem para ele. Cássio, muito obrigado. Procure um outro time, siga a sua vida, porque você não merece continuar no Corinthians. Eu, se fosse o Cássio e o empresário dele, mudaria de time. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Acho que o Cássio, no momento tumultuadíssimo do Corinthians, com uma administração desastrosa, deveria pensar em mudar de ares, para não manchar a linda carreira que ele tem, talvez como o mais importante jogador da história do Corinthians. E você, Gleger, qual a sua opinião? É que a gente tá muito em cima aí do tempo, né? Mas tudo bem, o Cássio, mas eu não, qual o time que vai contratar o Cássio? O cara ganha 700 pau por mês. Tem que ser um time grande. Que time grande hoje contrataria o Cássio? Muito difícil. Então assim, ou aposentar, né? Ou aposenta, acabou, beleza, aí tudo bem. Agora, eu queria só lembrar, você lembra o Marcos no Palmeiras? Que recebeu uma proposta do Liverpool, o Palmeiras ia para a segunda divisão. Ele falou, não, vou ficar no Palmeiras e vou voltar para a primeira tal, e virou o maior ídolo da história do Palmeiras. Abraço, resposta do Na Lata, quartas de final, Sport e semifinal Vasco. Sport na semifinal e Vasco. Dá para dar uma sugestão? Não dá tempo. Ah, não, tá bom. Mas só que essas perguntas aí tem aí a voz do Brasil. Tchau. Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal.